Que a graça e a paz de Jesus esteja com você nesse dia. O tema da nossa meditação hoje é o motivo do Natal. E a passagem que vou ler está na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14 e verso 15, que nos diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Os dois versos que acabamos de ler conectam o começo e o fim da vida terrena de Jesus. Eles deixam claro o porquê Jesus veio a esse mundo. É uma boa passagem para você ler com sua família na noite de Natal, talvez usando cada uma das frases para guiar seus familiares pela história do Senhor Jesus. Algo mais ou menos assim, deixe-me fazer. A primeira frase diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O termo filhos nesse verso nos lembra de uma descendência espiritual de Cristo. A vinda do Messias a esse mundo tem como alvo formar um povo, uma nação, uma descendência espiritual. É por isso que o autor de Hebreus usa o termo filhos e usa até profeticamente, citando passagens do Antigo Testamento. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse versículo nos recorda que Deus está adotando pessoas através de Cristo. Deus está trazendo pessoas desse mundo para uma descendência espiritual. A segunda frase nos diz assim: falando de Jesus, diz que ele tem participação de carne e sangue. Citando o versículo aqui literalmente, é assim: também ele igualmente participou, e falando da carne e do sangue. A ideia é que Jesus existia antes de tornar-se humano. Ele era espírito, era a palavra eterna. Ele estava com Deus e era Deus. Isso está em João capítulo 1, versículo 1. Mas Jesus encarnou, isto é, assumiu a carne e o sangue. Ele vestiu sua divindade com sua humanidade. Ele tornou-se plenamente homem e plenamente Deus permaneceu. É um grande mistério em muitos aspectos essa verdade. Embora não compreendamos plenamente, esse mistério está no coração da nossa fé e é o que a Bíblia ensina. A próxima frase diz assim: para que por sua morte. Então aqui nos lembra a finalidade do Natal. Jesus se tornou humano para morrer. Foi por isso que ele veio a esse mundo. Ele nasceu para morrer. Você já parou para pensar que a Sexta-feira Santa é a explicação do Natal? Deus voluntariamente tornou-se humano para padecer na cruz. E a próxima frase diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa frase é importante. Como Jesus destruiu o diabo que tinha o poder da morte? A explicação é que, ao morrer por nós, ele pagou o preço dos nossos pecados. Romanos 6,23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que Cristo pagou com a sua morte a nossa morte, Satanás agora não tem mais razões legítimas para nos acusar diante de Deus. Romanos 8,33, o apóstolo Paulo falou isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a única arma que o inimigo tinha contra nós era o nosso pecado. Se a morte de Cristo levou o nosso pecado, a arma de Satanás foi retirada de sua mão. Ele não pode mais requerer pena de morte para nós, porque o Supremo Juiz nos absolveu pela morte do Senhor Jesus. Que maravilha isso!
E a última frase é: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Natal nos lembra que Deus nos torna livres do medo da morte. Deus nos tornou salvos em Cristo e nada pode mudar esse fato. Sabe o que acontece no coração de toda pessoa que é verdadeiramente perdoada por Deus? Aquele pavor da morte que escravizava nossa alma vai embora. Se não tememos mais o que a Bíblia chama de o último inimigo nosso, isto é, a morte, então nós não precisamos temer mais nada nesse mundo. Sabemos que no final das contas, tudo vai ficar bem. O Natal nos lembra, portanto, que podemos viver livremente hoje, com muita alegria no coração, servindo a Deus e aos outros. Que grande presente de Natal Deus tem para todos nós. Então fique pensando nessas verdades hoje e que Deus abençoe ricamente a sua vida.